A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos colocar um testemunho em que a irmã Elaine nos enviou para o canal. Vamos observar e prestar bem atenção no que Deus fez na vida dessa serva de Deus. Estarei junto com vocês, aqui do lado, ouvindo. Tá bom? Vamos lá? Irmão Paulo, a santa paz de Deus, meu irmão. Irmão, eu senti de gravar esse áudio pro irmão, porque eu quero contar uma parte da história da minha vida, do meu testemunho da minha vida, e o que aconteceu comigo quando eu era mais jovem, quando eu era solteira ainda. Eu me batizei quando eu tinha por volta dos meus 20 anos. E na minha casa era só eu e minha mãe. Eu tinha 2 irmãos, mas já eram casados. E só eu servia ao Senhor nosso Deus na minha casa. Um pouquinho antes de Deus me chamar na sua maravilhosa graça, eu comecei a namorar um rapaz que já tinha sido da congregação, mas parou e desviou seu caminho e infelizmente ele veio a pecar. E o irmão carnal dele era nosso irmão na fé e servo de Deus temente. E um determinado dia, este irmão me fez um convite de ir conhecer a congregação cristã. Passado algum tempo, depois deste determinado dia que ele me fez esse convite, um certo dia acabei indo assistir um culto. E gostei muito, irmão, mesmo ainda não entendendo a palavra. Então esse irmãozinho me disse que no dia que eu sentisse em meu coração que todos os domingos tinha batismo no braço, e que quando eu sentisse era para eu ir assistir um culto de batismo, que era um culto muito lindo e que eu iria gostar muito. Passados alguns tempos, este meu namorado me disse que havia um concurso de beleza e que ele queria muito que eu participasse, por causa do prêmio em dinheiro que quem ganhasse receberia, uma grande quantia em dinheiro. Como ele sabia que eu já tinha sido manequim de passarela, que eu já tinha desfilado muito roupas de grifes e que eu tinha experiência, na cabeça dele eu tinha uma enorme chance de ganhar. Só que eu já tinha deixado esta profissão. Eu deixei essa profissão para trás há muito tempo, por ser uma profissão imunda, irmão. E larguei tudo. Eu poderia até ter tido uma carreira, vamos dizer, gloriosa, mas eu não era feliz e me sentia mal por causa de tanta imundície que tinha no meio desta profissão. Resolvi então seguir a minha vida, irmão, trabalhando digna e honestamente. E esse meu namorado, sabendo do meu passado, começou a insistir comigo, porque eu tinha que participar deste concurso, de qualquer maneira, porque na cabeça dele eu poderia ganhar de tanto falar na minha cabeça, de tanta insistência, eu acabei, mesmo contra a minha vontade, me inscrevendo no concurso. E já na semana seguinte, comecei a participar dos ensaios de preparação. Só que dentro de mim, eu estava muito infeliz, porque não era o que eu queria fazer. Então, passados algumas semanas, quando aconteceria o último ensaio, e era domingo também, minha infelicidade estava estampada no meu rosto, e todo mundo percebeu, menos ele, que estava muito feliz, porque ele achava que eu venceria esse concurso. Quando eu estava me vestindo e me arrumando na frente do espelho e comecei a me maquiar e me preparar, eu senti uma coisa dentro de mim. Não era eu naquele espelho.
e eu comecei a me sentir muito mal. Até cambaleei e caí. E comecei a conversar comigo mesma, dizendo: o que eu estava fazendo com a minha vida? Não era aquilo que eu queria. Quando eu caí, a irmã deste meu namorado veio ver se eu estava bem, se eu tinha me machucado, porque ela tinha ouvido o barulho quando eu caí. E de repente veio uma força e tomei uma decisão. Como eu já sabia que o irmão Eduardo naquele domingo iria com sua noiva no batismo, no Brás, eu perguntei para ela se ela teria uma saia comprida para me emprestar, porque eu iria com o irmão Eduardo no batismo, em vez de ir no último ensaio do concurso de beleza. E fomos ao Brás. Claro, sem meu namorado saber, porque ele não estava em casa. Estando eu na congregação do Brás, durante o serviço do Santo Batismo, eu sentia dentro de mim uma emoção nunca antes sentida. Era maravilhoso o que eu estava sentindo e não aguentei. Chorando, eu saí correndo, subi aquelas escadas com uma urgência dentro de mim que eu não via a hora de ser batizada. E após o meu batismo, quando saía das águas, eu me sentia flutuando, sentia uma paz, uma felicidade. E quando o irmão Eduardo viu eu me batizando, Deus visitava muito o irmão. E ele estava muito feliz por Deus ter feito aquela obra e me chamado na água do Santo Batismo. Quando chegamos na casa dele, meu namorado já sabia que eu tinha ido no batismo e veio furioso ao meu encontro e me perguntou se eu tinha me batizado. E eu disse que sim, e disse também que eu não iria mais participar de nenhum concurso e que de agora em diante eu era serva de Deus. O ódio que ele sentia de mim naquele momento foi tanto que acho até que se Deus não tivesse segurado ele, ele tinha até me agredido. E naquele mesmo momento ele disse que tinha acabado tudo entre nós e que ele nunca mais queria me ver. Mesmo eu tendo algum sentimento carnal por ele, eu concordei e fui embora. Mas eu fui embora com a certeza de que a única coisa que ele queria de mim era que eu ganhasse o concurso por causa do prêmio em dinheiro. Como eu desisti, para ele eu não servia mais. Só que isso para mim já não me importava mais, porque agora eu era serva do Deus vivo e que se ele me chamou nessa graça maravilhosa, era porque ele amava minha alma e estava na minha vida. E estando eu já na minha casa, fui procurar uma congregação próxima de casa. E pela misericórdia de Deus, comecei a servir a Deus na minha comum. E aos poucos Deus foi abrindo a minha mente, fui entendendo e colocando em prática o que Deus me dava de entender. E assim foi passando o tempo, os meses. Só que quando o tempo foi passando e mais eu buscava a Deus, começou também aquela perseguição do nosso inimigo. Eu não tinha mais sossego na minha vida. Todos os lugares que Deus dava a graça de eu ir trabalhar, eu sofri uma perseguição por parte dos meus patrões. Eu era assediada o tempo todo. Tanto que eu não conseguia mais parar em trabalho nenhum, porque eu acabava pedindo a minha demissão. Mesmo eu precisando trabalhar, porque Deus sabia da minha necessidade, só que, graças a Deus e pela sua misericórdia, Ele estava sempre comigo, nunca me deixou, nunca me desamparou e nunca me deixou faltar nada. Teve uma obra também, irmão, que Deus fez na minha vida. Na época que eu estava passando estas provas de fogo, eu agradeço muito a Deus por Ele ter me guardado e me livrado do mal.
Eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo e saindo do trabalho um dia mais cedo e atravessando o viaduto do chá até o ponto de ônibus, eis que de repente um homem bem vestido se aproximou, agarrou meu braço e me disse: "Não grita, continue andando, fique quieta, porque estou armado." E com uma das mãos por dentro do paletó, ele empurrava algo que parecia ser a ponta de uma arma na minha cintura e disse: "Age como se fôssemos namorados e não tenta fugir, porque senão eu atiro em você, porque nada eu tenho a perder." E fomos andando, caminhando ao contrário do caminho que eu ia. E enquanto caminhávamos, caminhamos bastante. Ele, com um dos braços em meu ombro, me ameaçava o tempo todo. E eu o tempo todo clamava a Deus. E clamava o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pois eu estava aterrorizada. Depois de tanto andar, alguns quarteirões, chegamos em uma ponte que por baixo era um viaduto, onde passavam muitos carros em grande velocidade. E ao lado desta ponte tinha uma escadaria muito grande e que descia, e ele me empurrava para descer as escadas. E chegando em um certo ponto daquela escadaria em uma curva, ele me jogou no canto da escada, onde ninguém tinha visão daquele canto, e veio para cima de mim. Só que em nenhum momento parei de clamar o sangue do Senhor Jesus Cristo. E com minhas mãos e pés eu empurrava e chutava aquele homem e tentava correr para tentar me libertar. Só que ele tinha uma força descomunal. Santo Deus, que não era dele aquela força. E teve um momento, irmão, enquanto eu me debatia e clamava a Deus, que de repente, do nada, Deus fez aparecer na nossa frente dezenas de pessoas subindo aquelas escadas como se fossem soldados. E este homem levou um imenso susto e deu um pulo e foi para o lado, muito assustado. E eu, neste mesmo momento, sem pensar, eu me joguei pelo meio das pernas daquelas pessoas, tentando escapar dali, descendo aquela escadaria, correndo. Eu corria tanto e ao mesmo tempo eu chorava e dava glória a Deus pelo livramento. Mas corria tanto, às vezes eu olhava para trás com medo, pensando que talvez aquele homem estivesse correndo atrás de mim, mas dou graças a Deus que aquele homem desapareceu. E aí eu continuei andando até chegar numa estação de metrô e pela misericórdia de Deus consegui ir para minha casa e cheguei sã e salva na minha casa. Dou glórias ao nosso Deus, porque o nosso inimigo ficou confundido e envergonhado. O intento daquele homem usado por ele, pela misericórdia de Deus, não se concretizou. Deus me tirou dessa situação e hoje estou aqui glorificando o nome do nosso Deus por essa obra maravilhosa que Deus fez na minha vida e por todos os livramentos que tive, mesmo eu não sendo merecedora de nada. Por tudo que passei, por todas as provas e acontecimentos na minha vida toda, até este presente momento, eu tenho a certeza no meu coração do tamanho do amor e da misericórdia de Deus por mim e por todos nós que somos fiéis a Ele e seremos até o fim da nossa jornada neste tabernáculo de carne. Eu agradeço a Deus, irmão, por tudo, e agradeço também, irmão, por você, irmão Paulo, pelo irmão ser como é e que procura somente ajudar o seu próximo, sempre com palavras que elevam e que exaltam o nosso Deus. Agradeço a Deus também por ter encontrado o canal do irmão, que tem me ajudado muito todos os dias, e sei que ajuda a
outras pessoas também. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe grandemente o irmão. Irmão, fica na santa paz de Deus, meu irmão. E saúdo a toda a querida Irmandade também com a santa paz de Deus. Irmã, amém. Deus abençoe pelo carinho aqui no canal. Isso é muito gratificante. Que às vezes, irmãos, a gente acha que está no caminho errado, né? Que está ofendendo alguém, que está deixando alguém triste. E quando a gente ouve um testemunho lindo, dois testemunhos, um testemunho, irmãos, que Deus, quando tem que chamar a pessoa pode ter milhões de coisas. Porque quando Deus vai chamar a pessoa, o inimigo vem na frente, oferecendo pratos, né? Manjares. O inimigo já sabe que Deus vai chamar aquela alma e vem colocando pratos, manjares na frente. E depois foi o testemunho que a irmã contou do livramento de Deus. Por certo, essa pessoa era um estuprador, alguém, né, como a gente vê por aí atualmente, né, essa pessoa fazendo esse monte de barbaridade, ainda, além de estuprar, ainda matando as pessoas. Mas a serva de Deus, na voz calma, irmão, explicou direitinho. E vou falar uma coisa, irmã Elaine. A irmã falando que a irmã era modelo, né? Com certeza, essa pessoa não gostava da irmã. Estava interessado em ganhar dinheiro, né? Porque quando a gente gosta, a gente respeita a pessoa, dinheiro fica em último lugar, né? O importante é a pessoa bem. E foi isso que Deus pensou a respeito da irmã. Deus chamou logo. Falou, não, peraí. Se for para se perder, Deus chamou logo. Irmã, olha, eu já vi bandido, o senhor chamar o bandido um dia antes dele assaltar um banco e por coincidência esse bandido foi fazer uma visita comigo, uma visita familiar, porque esse bandido, um dia antes de assaltar o banco junto com os comparsas dele, ele foi na igreja e ali era um batismo, ele não sabia, e Deus na hora chamou ele, porque sabia que no domingo chamava ele, na segunda não ia dar mais tempo. E ele, quando chegou para os colegas, naquele mesmo domingo, ele falou, amanhã eu já não vou, que eu sou um servo de Deus. E essa mesma pessoa, o Senhor levantou como cooperador na Baixada Santista, litoral paulista, melhor dizendo, né? Irmão, e tem vários, aí tem irmãos que contam aí que era jogador de futebol, quando foi fazer o treino lá, que já estava ingressando no campo, já estava ingressando no time, Deus chamou antes, para essa graça maravilhosa, irmãos. E a serva de Deus contando essa parte, eu lembro de vários irmãos, vários, que faltando um dia antes, Deus vai e chama. Porque Deus, quando ama uma alma, ama uma pessoa, Ele já sabe lá na frente o que vai acontecer. Já faz esse livramento que a irmã mesmo contou, né, com as suas próprias palavras, e nós sabemos que este ramo de modelo é meio complicado para a serva de Deus, né? Irmã, e esse livramento que Deus fez com a irmã, é contado por todas a irmandade aí, em que naquela hora mesmo, a hora X, aparecem pessoas do nada, aparecem pessoas fardadas. É que a irmã correu, né? Logicamente na hora que apareceu, aproveitou aquela oportunidade. Mas se a irmã pudesse ver depois, a irmã não ia ver mais ninguém ali. Porque ali foi um momento em que Deus criou um caminho, que Deus criou para livrar a irmã daquele mal. Testemunho lindo, viu, Irmandade? A irmã Elaine me enviou esse testemunho vai fazer um tempinho. Só que eu não pude postar durante uma semana no YouTube. Depois eu conto para vocês o que aconteceu
do canal ficar 7 dias de gancho. 7 dias. Por causa de uma mensagem de uma serva de Deus, que essa mensagem seria o quê? Para que aqueles que tivessem com depressão, tivessem tristes em suas casas, que lesse o Salmo 91, que Deus ia ao encontro de cada um. O que isso tem de mal? Nada. Mas a plataforma entendeu como que estaria falando a respeito àquilo que eu sempre digo, de tomar vacina, né? Que tomar vacina é bom tomar, temos que tomar vacina, irmãos. Temos que tomar vacina porque quando estiver todo mundo vacinado, irmãos, aí sim não vai ter aquele perigo de antes, né? De não estar vacinado, alguém estar contaminado, né, irmãos? Então, irmãos, este é o motivo que eu demorei para postar, mas, irmãos, serva de Deus contou um lindo testemunho. Creio que a querida Irmandade aí estão gostando, irmãos. Estão sentindo mesmo a presença de Deus. Uma serva de Deus bem humilde, pela voz, dá para sentir. E é gratificante, irmãos. É gratificante demais. Se vocês soubessem o quanto eu fico feliz em saber em que o canal CCB Sem Reforma está ajudando muita gente e automaticamente me ajudando, porque aqui junto com vocês eu falo das coisas de Deus e me alimento desses vídeos também. É gratificante ouvir isso. Peço que Deus abençoe a serva de Deus, irmã Elaine, sua família, seus familiares. Ela contou que morava sozinha com a mãe, né? Tomava conta da mãe dela. Isso é muito gratificante, irmão. Deus abençoe a irmã Elaine, abençoe seus familiares, abençoe os familiares de todos os inscritos. Saúdam todos com a santa paz de Deus. Tem os comentários, irmãos. Glória a Deus, vocês estão de parabéns nos comentários. A Irmandade está interagindo. Eu gostaria de ser um The Flash, sabe, aquela pessoa rápida, para ler todos os comentários e responder em tempo hábil. Mas como tem bastante comentário, não dá para responder todos, né? Aí para responder 10, 20, não responder o restante, fica meio chato, né? Dá a impressão que eu não quero responder. Mas, irmão, Deus abençoe por tudo. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.